Olá, seja bem-vindo. Esta é uma videoaula com audiodescrição. Aqui você encontrará a parte 2 do curso Iluminando o Corpo e Mente com a professora de Yoga Jade Fernandes e a psicopedagoga Anabete de Paula, autora do livro Yoga.conto. Nesta aula, você se aprofundará nas práticas e filosofias do yoga, integrando-se à metodologia Yoga.conto, criada para inserir crianças na magia dos contos através do yoga. Bom, então vamos lá. Meu nome é Anabete, de Paula, e eu sou idealizadora do Yoga.conto, que vocês acabaram de dar uma estudada aqui, uma pesquisada sobre o que é. E hoje o nosso curso vai ser exatamente para poder explicar um pouco para vocês o que é o Yoga.conto, por que ele surgiu e como a gente pode aproveitar ele e trabalhar com o Yoga.conto, tá? Eu sou uma professora de dança, tenho escola de dança, de artes há quantos anos? 40 anos, 40 anos, estamos comemorando esse ano. 40 que tem essa escola, faz 40 anos que a gente tem a escola, que eu dou aula, e com criança. Então, criança faz parte da minha vida, educação faz parte da minha vida, do meu trabalho. E sempre fui bailarina, sempre que comecei por esse caminho aí, o meu interesse sempre foi na dança. Porém, a minha filha se formou em yoga, começou a explorar o mundo da yoga e eu comecei a fazer yoga com ela. E comecei também, lógico, a gostar do yoga e ter os benefícios, perceber em mim os benefícios do yoga. E aí eu acabei, foi que meio natural, não foi de propósito, mas naturalmente eu acabei querendo passar todos esses benefícios, esse conhecimento para as crianças, que é a minha área, é onde eu gosto de trabalhar. Então eu desenvolvi isso para um curso de férias uma vez, que foi no projeto social aqui da minha cidade, no CRAS, e quis levar a yoga para essas crianças. E para isso eu precisei começar a desenvolver como trabalhar para que eles tivessem um interesse nisso e para que isso pudesse ser benéfico para eles, Você segurar uma criança, principalmente nas férias, ali no projeto social, dentro de uma sala, respirando, fazendo posturas, é uma coisa bem complicada, Então acabou que nascendo o Yoga.conto, ele nasceu ali. O que é? É você se apropriar da literatura, dos movimentos, da expressão corporal e da criação, principalmente da criação de histórias e da livre criação, na verdade, O Yoga.conto ele trabalha até com desenho, com muita coisa, ele tem muitas possibilidades, mas é você se apropriar dessas ferramentas para fazer com que a criança tivesse interesse em respirar, em ficar parada, em tentar focar, em tentar relaxar, uma porção de coisas. E aí nasceu o Yoga.conto ali, nesse projeto. Logo veio a pandemia. A pandemia, nós ficamos todos presos dentro de casa, durante um bom tempo. E para mim foi uma oportunidade de desenvolver isso, porque eu sou uma pessoa muito ativa e na pandemia eu tive que ficar parada, como todos vocês, dentro de casa. E eu tinha que sair de alguma forma, tinha que sair aquilo de dentro de mim e saiu através do livro. Aí eu comecei a escrever o livro, entendendo a importância daquilo, Então, o que é o livro do Yoga.conto? Ele tem algumas histórias, alguns contos que eu criei para fazer com que a criança fosse direcionada a fazer aquelas posturas do yoga e que fosse uma coisa legal, que ela entendesse o porquê daquela postura. E a gente, no Yoga.conto, a gente dá um apelido para os asanas, Então os asanas eles têm um nome em sânscrito, E aí também tem a tradução para o português, desse nome, dessas posturas, do nome dos asanas. E aí alguns a gente ainda dá uma burladinha, assim, Por exemplo, vou dar um exemplo, a postura do pensador. Você lembra em sânscrito como que fala a postura do pensador? Não. É difícil, Mas existe um nome específico em indiano, Não, em sânscrito, que os indianos usam, Que eles usam essa sânscrito é linguagem antiga. uma linguagem que já não existe mais.
que foi desenvolvida dentro do yoga. Que na verdade, antigamente, como também deve ter acontecido aqui, tem uma sociedade, né, rica, que fala uma língua, que escreve de um jeito que as outras pessoas não conseguem entender. Esse é o sânscrito? Sim, o sânscrito foi feita essa língua que poucas pessoas sabiam ler e falar. Até quando você lê os textos clássicos, muito fala que tem que ser mantido em segredo. Quando você fala Shavasana, por exemplo. Todo mundo sabe que é Shavasana, mas é porque hoje em dia o sânscrito já... Eles decoraram aqui, eles não entendem, não é uma língua que todo mundo conhece, assim, lá na Índia. Agora quem pratica yoga é universal, o universal do yoga é o sânscrito. Mas a tradução daí, no caso, né? Não, Shavasana. Mas fala assim sânscrito não? Ou são só os termos? São os termos. Só os termos, né? Então você vai fazer uma aula de yoga em qualquer lugar do mundo. Todo mundo sabe o que é Shavasana. Todo mundo sabe o que é Shavasana. É usado o termo em sânscrito. Que não é usado o termo a postura do morto. Né? Que é o relaxamento no final da aula que a gente faz, né? Então a gente chega lá no Shavasana, que é a postura do morto. Então tem essa tradução, postura do morto, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, cadáver, né? Tem a postura do pensador, né? No yoga.conto eu ainda coloquei mais um apelido, o pensador, eu coloquei a coruja. Porque assim, na nossa cultura, a gente conhece a coruja como um animal, a gente já tem desenho que a coruja tem o óculos, que ela é inteligente, que ela, né, no Harry Potter, que ela tá assim, sempre ali nas bibliotecas, entendeu? Então, no yoga.conto, a gente teve essa audácia de ainda criar alguns apelidos, né, para alguns termos que são parecidos com aquele. Então, a gente faz isso, a gente dá essa liberdade para a criança também criar. Por isso que eu até trouxe para vocês verem aqui o baralhinho infantil, né? Vocês verem, esse daqui é um baralhinho que tem as posturas, né? Então tem a onça. Que também criaram. Que também é uma criação, que não existe a onça na postura do yoga, entendeu? Então existe um nome em sânscrito para essa postura. Talvez tenha Geralmente vai ser a tradução... joelho em direção à testa. Às vezes a postura tem um nome, como o pensador, e às vezes tem uma descrição do movimento ali, né, da postura. Que nem semana passada eu dei pra vocês Hasta Padasana. Hasta é mão, pada é pé. Asana é postura. Então a postura da mão no pé. Não tem nenhum animal nisso, né? Mas a gente pode achar. Mas geralmente a gente conhece como a postura da pinça. Porque faz essa postura, né? Geralmente a pinça a gente faz mais sentado, mas é a mesma postura em pé, então pode ser em um conto a postura da pinça. Isso, e se a gente fizer a postura da pinça, faz a postura da pinça. Numa aula de yoga.conto, a gente pode criar, você entendeu? Pinça. Hasta Padasana, te traz alguma coisa? Talvez não, mas se uma criança vê ela fazendo assim, a criança vai inventar que é a postura da bola. Então ela vai, né, emendou a mão com o pé ali, então é a bola. Entendeu? Então pra gente no yoga.conto pode ser a bola. Vocês entenderam? É uma maneira da criança, né, ou do aprendiz, no caso, não precisa necessariamente ser uma criança, a gente não está falando aqui que é uma coisa só para criança, mas ele tem essa pegada infantil, né? Então, mas a gente pode trabalhar em cima dessa imaginação da criação. Então, esse baralhinho, por exemplo, tem a onça, inhambu, iguana, leão. O leão é o leão mesmo, né? O leão é chamado como leão no yoga. Então, e toda postura dentro do yoga também a gente vai achar várias formas de escrever. Então, por exemplo, uma postura que a gente tem costume é a postura do cachorro olhando para baixo. Neste momento, a professora demonstrou a postura do cachorro. Ela começou com as mãos firmes no chão, alinhadas à largura dos ombros, e os joelhos na largura do quadril. Pressionando as palmas das mãos contra o solo, ela elevou o quadril em direção ao teto,
formando um V invertido com o corpo. A coluna ficou alongada, enquanto os calcanhares apontavam para o chão e a cabeça relaxava entre os braços. Essa postura, teve uma pesquisa que meu amigo fez, ele descobriu mais de 50 nomes em sânscrito que fazem menção a essa mesma postura. Para Então nós, pode por exemplo, ser a gente pode usar o golfinho. O golfinho. Inclusive Também no yoga.com tem um ponto onde a gente usa ela como golfinho. Então a gente, não que a gente tenha visto esse aqui é o leão e ele, em todo lugar a pessoa vai falar que é o leão. A pessoa pode pegar outro nome sânscrito que faz menção a essa mesma postura e que não é o leão. Então nunca tem certo e errado dentro do yoga também. E aí no yoga.conto, você pode colocar, vamos supor, essa postura dentro de um conto, e quando você falar de um animal selvagem, por exemplo, você pode fazer essa postura. E você pode citar, fazer ela no animal selvagem, entendeu? Então você deixou ela para ser o animal selvagem e vai usar essa postura, entenderam? A águia, por exemplo, a águia é conhecida como águia mesmo no yoga, mas eu posso colocar, por exemplo, pássaros voavam no céu naquele momento. E na hora que eu falo pássaros voavam no céu, eu posso usar a águia. Entenderam? Então, o yoga.conto, ele é para que a criança consiga fazer o link do movimento, daquilo que está sendo falado, né, daquilo que está sendo proposto pelo conto, e principalmente na criação do conto. Tá? Então, aqui, nesse livro, fui eu que criei, né? Mas eu também trago aqui a oportunidade das crianças criarem os próprios contos, né? Então, ó, a gente tem um espaço onde elas vão criar, onde a gente propõe algumas posturas e deixa o espaço para elas poderem criar sobre aquela postura. Então, essa aqui, por exemplo, é a postura da criança. Então, a criança vai entender que ela pode fazer o quê? Numa bela tarde ensolarada, havia uma criança brincando no parque. Ela estava sozinha, até que em algum momento apareceu um gato. Eles se tornaram amigos, brincaram a tarde toda até o pôr do sol, onde os pássaros cantavam alegremente enquanto a noite caía. E eles ficaram sentadinhos para ver o entardecer na sombra de uma árvore frondosa que estava acolhendo eles naquele lindo momento. Entendeu? Então, criou-se uma história usando esses personagens. Tá? Então, isso que a gente quer trazer, que a criança... E a criança, ela tem muita facilidade para isso. Né? Se você trabalhar essa facilidade dela na idade certa, na idade correta, ela vai crescer com essa facilidade que ela tem para eliminar problemas, sabe? Trabalhar com essa dificuldade de criar, porque assim ela vai ser uma pessoa mais segura, ela vai conseguir ser uma pessoa que consegue adaptar as coisas, entendeu? Através dessa segurança que ela vai criando histórias. Algumas pessoas aqui já participaram de aulas comigo de yoga.conto e já perceberam isso, né? Você, acredito que a maioria aqui, que algumas crianças que você normalmente vê que não se destacam em algumas coisas, na hora de criar a história, parece que ela é líder, né? Ela cria, ela tem a mente assim, que ela consegue criar com muita facilidade. Então, é isso que o yoga, ele vem trabalhar, o yoga.conto, para mostrar para essa criança que ela é capaz, né? Então, quando ela vê essa facilidade que ela tem de criar a história, a dificuldade de manter a postura, de trabalhar a respiração e a concentração fica pequena. Então, aquilo vem como consequência, né? Então, ela começa a trabalhar a parte física dela como consequência dessa parte artística que surgiu ali, com facilidade. Muitas vezes a criança não tem facilidade para criar uma história, mas ela tem facilidade para criar um desenho que justifique aquela história. Que isso também faz parte do yoga.conto. Nesse primeiro curso que eu falei para vocês que eu fiz nesse projeto social, eu fiquei de boca aberta com um aluno que fez um desenho da história que a gente criou. Você lembra, né? Não tem como esquecer, né? Foi um desenho maravilhoso, um menino de 8 anos, ele fez um desenho incrível do conto que a gente fez ali. Então, também é uma forma de expressão dele e de inserir ele no lugar de uma pessoa que está realizando. Foram várias coisas que aconteceram, né, nesse curso, na verdade.
Teve até um menino que ele era bem hiperativo, ele não conseguia fazer quase nada. E no final, no Shavasana, no final, ele chorou, lembra? Sim. Eu acho que foi no começo da aula. Foi no começo? Foi no começo, porque eu principio às vezes a aula fazendo com que eles tentem sossegar o corpinho deles. No começo da aula já, sabe? Deitar e tentar sossegar, né? Então eu falo que vocês têm que tentar parar de se movimentar, vamos prestar atenção só na nossa respiração. E aí nesse começo eu vi que ele parou e já veio na mente dele, só com o direcionamento da voz calma, ele começou a chorar. Aí eu, né, fui lá, falei o que é, mas assim, ele não berrou, né, ele chorou, dava pra perceber que ele ficava se enxugando, assim, e aí a gente perguntou pra ele, e era uma coisa boa, ele lembrou de um tio dele, que gostava muito, acho que foi isso, não foi? Era um tio dele que gostava muito dele, que ele gostava muito do tio, e então veio aquela lembrança boa pra ele ficou emocionado de lembrar daquilo. Olha que legal, né? Como trabalha, né? O Matheus está aqui, nosso psicólogo amigo, deve saber o quanto é importante, né? Essas emoções pularem para fora do corpo, né? Em momentos como esse, né? E muito engraçado que, olha como que é a história, né? Um tempo depois, muitos anos depois disso daí, acho que uns 3 anos depois disso daí, eu encontrei com a mãe desse menino. Eu só fiquei sabendo que era a mãe desse menino porque ela tinha sido minha aluna também uma vez. Era ele e tinha... Mas eles eram em 3. Tinha uma irmã, ele e acho que mais um menino. Era uma menina e 2 meninos. E aí essa mãe me parou e falou assim, nossa, você não acredita, esses dias meus filhos estavam brincando em casa de yoga. Eu falei, que legal, né? Tanto tempo depois, só um curso de férias, né? E a minha filha, inclusive, ela era você. Ela falava assim que ela era a Anabete, ela mandava todo mundo ficar deitado quietinho. E foi muito legal, porque eram os 3 muito assim, sabe? Muito salientes, uma energia assim que era difícil de segurar. Eram 3 crianças muito ativas. E eles trouxeram para a bagagem pessoal deles aquela vivência, e eles gastam essa energia e essa hiperatividade deles brincando com uma coisa legal, com uma coisa que está acrescentando na vida deles. Tá? Então, o Yoga.com é muito, gente, é muita coisa que dá para trabalhar. Dá para trabalhar, tanto que esse curso eu direcionei para professores e alunos, para pais e filhos, né, para adultos e crianças em geral. Por quê? Porque você consegue trabalhar isso daqui de diversas formas, né? Eu tenho algumas pessoas que compraram o meu livro e que falam, até no finalzinho agora do mês, eu tive uma aluna que falou, nossa, a minha sobrinha, ela lê muito e ela pratica muito, e agora nas férias eu vou lá e ela já falou que a gente vai praticar junto Yoga.com, porque ela faz em casa. A gente tenta facilitar mostrando, né, todos os asanas, e também fazendo que para que eles entendam, a gente colocou um glossário no final, mostrando todas as posturas que tem nesse livro, né? Com o nome em sânscrito, com o nome, com a tradução, né? E às vezes até com o apelido, que eu chamo, que a gente colocou aqui. Então a criança pode trabalhar, né? Viajar aqui nesse glossário, escolher coisas para montar a sua história, né? A gente deixa também algumas partes para eles colorirem, né? Para que também eles se insiram dentro da ideia, né? Do que é o livro, para que eles possam colocar a arte deles ali, né? Se ele quiser pintar a copa dessa árvore, por exemplo, de laranja e achar que eles estão no outono, né? Entenderam? E tudo isso direcionado, lógico que é legal, mas é legal você deixar a criança também viajar em cima disso. Eu não queria deixar de falar que é um livro de minha autoria, mas ele tem toda uma supervisão da Jade, né? Porque tudo que eu aprendi do yoga veio através dela. Teve também a participação da minha professora de português, Maria Ivanete, que é ela que ficou comigo também para me chegar, né, num livro, porque se você se dispõe a fazer um livro, principalmente para crianças, para que, né, ele acerte nessa parte mais pedagógica, você também tem que ter o cuidado de trabalhar com detalhes, né, que quem é professora de português sabe que é importante, né? E também tem essa pegada do inglês, né? Eu olhei para você e lembrei agora que ela também é professora de inglês, e eu fiz questão de todo conto meu sempre ter uma frase no inglês. E essa frase, ela é explicadinha aqui embaixo, né? Porque eu acho que a nossa língua hoje em dia é muito misturada,
né? Todo mundo fala um pouco de inglês em algumas coisas, a gente nem percebe, né? Então, quando a gente fala online, a gente está falando inglês e a gente não percebe. Quando a gente fala que vamos dar um feedback agora, né? Já faz parte do nosso vocabulário, mas o inglês está constante e para as crianças, principalmente, é muito importante elas verem que é legal. Outro dia também, dentro de um conto, eu coloquei Best Friend Forever, né? E quando eu expliquei que era melhores amigas para sempre, teve uma aluninha minha que falou assim: nossa, eu não sabia que era isso. E ela falava sempre best friend, mas ela nunca parou para pensar que era a melhor amiga, entendeu? Então é legal você ver a criança descobrindo coisas com pequenas coisas, ela descobrir, é como se abrisse uma porta para que ela quisesse descobrir cada vez mais, tá? Bom, gente, é isso. Yoga.conto, que é uma coisa assim, eu falo que é um filho que nasceu na pandemia, é um filho meu que me direcionou também para fazer o curso. Eu escolhi fazer psicopedagogia por conta desse livro, por conta de escrever esse livro, e porque eu achei que através disso eu ia conseguir ajudar em alguma coisa, de alguma forma, alguns professores, né? E principalmente as crianças, né? Então, os professores ajudarem as crianças, que eu acho que isso é muito importante. Mas é uma prática deliciosa de fazer, mesmo para adulto, tá? Então a gente tem o livro, a gente tem o DVD, que inclusive tem toda a prática para fazer junto também, né? Que é uma coisa legal. Mas não é uma coisa, na verdade não é uma coisa que eu comercializo muito, eu não fiquei muito em cima disso, não divulguei tanto, porque eu acho que na verdade não tem que ser uma coisa divulgada individualmente, né? Eu acho que seria legal até uma escola, de repente, estar passando para todos os seus professores, para que eles trabalhassem de uma maneira um pouco mais intensa isso, para que realmente desse um resultado geral, né? E é isso. E hoje no curso a gente está aqui para poder mostrar para vocês o que é o yoga, da onde ele veio, né? Dessas pequenas coisas, quais são as possibilidades, e agora para vocês poderem fazer uma prática de yoga.conto para vocês sentirem no corpo. Eu acho que é muito interessante o yoga.conto. Ele é legal também por conta de o adulto conseguir pegar e fazer uma prática, vocês vão ver que é intensa e uma coisa que você se conecta, você entra naquilo e faz. Muitas vezes eu tive vários alunos na pós-graduação até que falam: na minha prática pessoal eu fico meio travado, eu não sei o que eu faço, eu preciso sempre de alguém para me direcionar. E o yoga.conto, ele é uma direção. Então, muitas vezes eu mesma, tô cansada, não tô afim nem de pensar, nem de não sei o que, eu aperto play no yoga.conto e é 45 minutos de prática que eu faço e é muito gostoso. Então, por isso até que eu pus no nosso cronograma pra gente tentar fazer, que eu acho que vai ser uma atividade interessante para vocês experimentarem. Vamos lá? Obrigada, viu? Vamos praticar juntos? Agora vamos aprender como executar as seguintes posições: a posição da criança, do cachorro, do herói e da deusa. Postura da criança. Comece de joelhos no chão, com as pernas juntas ou ligeiramente afastadas, e os pés encostando um no outro. Sente-se sobre os calcanhares, mantendo a coluna ereta. Incline o tronco para a frente, permitindo que a barriga repouse sobre as coxas. Estenda os braços com a palma da mão voltada para cima e deixe-as do lado do corpo, com as mãos próximas aos pés. Descanse a testa no chão, sentindo a coluna alongar suavemente. Mantenha a postura por algumas respirações profundas, relaxando a cada exalação. Postura do cachorro. Comece de 4 apoios, com as mãos e os joelhos no chão. Posicione as mãos na largura dos ombros e os joelhos na largura dos quadris. Ao expirar, levante os joelhos e empurre o quadril para cima, estendendo as pernas, formando um V invertido com o corpo. Mantenha as mãos bem abertas, pressionando o chão com as palmas, enquanto os pés ficam firmes no solo. Relaxe o pescoço e alinhe os ouvidos com os braços, deixando a cabeça solta entre os ombros. Respire profundamente enquanto alonga a coluna com as pernas,
buscando manter o peso distribuído entre as mãos e os pés. Postura do herói. Fique em pé e afaste as pernas numa distância de 3 a 4 pés. Gire a ponta do pé direito para fora e dobre o joelho direito até um ângulo de 90 graus. Estique seus braços em cima da sua cabeça, passando ao lado dos seus ouvidos. Mantenha essa posição por algumas respirações. Postura da deusa. Fique em pé com os pés afastados, em uma largura superior à dos ombros, e gire os dedos dos pés ligeiramente para fora. Flexione os joelhos, descendo o quadril em direção ao chão, como se estivesse se abaixando para sentar, mantendo os joelhos na mesma direção dos dedos dos pés. Levante os braços, dobrando os cotovelos a 90 graus, com as palmas das mãos voltadas para frente e os dedos abertos, como se estivesse formando um cacto com os braços. Mantenha a coluna ereta e o peito aberto, respirando profundamente enquanto mantém a posição. Sinta o alongamento e a força nas pernas no quadril, permanecendo por algumas respirações. Muito bem! Agora que já sabemos todas as posturas, vamos praticá-las no conto. Durante a história, sempre que ouvir o nome de uma posição, você deve executá-la. No final, fique em pé, junte as pernas e coloque as palmas das mãos juntas no centro do peito, para agradecer com um namastê. Alguém para amar. Era uma vez uma criança muito quietinha. Falava pouco, brincava pouco e quase sempre estava sozinha. Até que um dia, um pequenino cachorro chegou e tornaram-se great friends. A partir daí, tudo se transformou. Ela passou a sentir por ele muita gratidão. Tinha-o como um verdadeiro herói que mudou sua vida e roubou seu coração, trazendo para o seu dia muita emoção e alegria, salvando-a da solidão. Mas esse sentimento era recíproco e especial, pois ele a via como uma pequena deusa real que surgiu em sua vida para cuidar, brincar e nunca mais deixar faltar alguém para amar. Lembre-se de praticar os dois lados, direito e esquerdo. Alguém para amar. Era uma vez uma criança muito quietinha. Falava pouco, brincava pouco e quase sempre estava sozinha. Até que um dia, um pequenino cachorro chegou e tornaram-se great friends. A partir daí, tudo se transformou. Ela passou a sentir por ele muita gratidão. Tinha-o como um verdadeiro herói que mudou sua vida e roubou seu coração, trazendo para o seu dia muita emoção e alegria, salvando-a da solidão. Mas esse sentimento era recíproco e especial, pois ele a via como uma pequena deusa real que surgiu em sua vida para cuidar, brincar e nunca mais deixar faltar alguém para amar. Namastê. Fazendo aquele movimento melhor, quando eu coloco o lúdico
e eu consigo, com ele, me dedicar mais àquele movimento como um todo, né? Então, tudo bem, eu estou fazendo uma coisa com o corpo, mas a minha mente é que está segurando o meu corpo estar lá naquele momento, né? Então, isso é muito positivo e é muito legal. Acho que a gente acaba que não percebe que a gente está fazendo isso, mas você conseguiu aí explicar, expressar exatamente uma das coisas que traz. E uma coisa que a Ana Luísa falou também, que eu acho que é muito importante para a gente levar para a vida, é que muitas vezes a gente tem que dar a importância devida para a metodologia, né? Então, quando ela falou que a saudação de abertura fez com que ela se sentisse bem, que ela se sentisse novamente focada e relaxada e imersa na prática do yoga, às vezes a gente faz uma prática sem ter um lugar específico, um lugar legal, uma preparação, né? Então, a saudação de abertura, ela te prepara para iniciar a aula, né? Seja a aula de yoga, seja de yoga.com. Por quê? Porque ela traz você para o momento presente, ela faz com que a sua consciência perceba que aquele momento é um momento especial, que você quer trabalhar de forma diferente, sair daquela rotina do dia a dia, daquela loucura que a gente está vivendo no dia a dia, para se dedicar exclusivamente a iluminar o corpo e a mente, que é o tema, né, da aula de hoje, tá? Então, parabéns a todos vocês, gratidão mesmo de vocês terem, eu espero que vocês consigam realmente levar um pouco disso para a vida de vocês e para a vida das outras pessoas, que um dia com certeza vocês vão estar passando, tá bom? Obrigada! Ficha técnica, produção executiva e professora, Jade Fernandes, direção geral e professora, Anabete de Paula, edição, audiovisual, Ângel Fernandes, Juan Fernandes, designer, gráfico, Ítalo Ayen, realização, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Prefeitura do Município de Tietê, através da Lei Paulo Gustavo.